Ela foi abandonada grávida de 6 meses e dormia na rua. Até que um CEO milionário a vê e o que acontece depois ninguém esperava. Antes de continuarmos, comente de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite. A chuva caía como um véu prateado sobre a Praça do Marco Zero, no coração do bairro do Recife. As luzes dos postes refletiam nas poças d'água, criando um mosaico de cores que contrastava com o frio da manhã. Andréa Lopes, aos 29 anos, estava sentada no chão, abraçando os próprios joelhos para conter o frio que parecia congelar não apenas seu corpo, mas sua alma. Grávida de 6 meses de uma menina, ela sentia cada movimento da filha como um lembrete agridoce de que, apesar de tudo, ainda havia vida dentro dela. Mas a vida lá fora parecia ter se esgotado. 3 dias antes, seu mundo desabou. As palavras de João, o homem com quem dividiu 2 anos, ecoavam como veneno. Você é um peso, Andréa. Não dá mais. Eu não quero isso, nem você, nem essa criança. Estava tudo indo bem até você engravidar. Ele a deixou sem remorsos, levando tudo o que ela achava que era deles. Andréa descobriu que João tinha outra família em Olinda, com uma filha de 5 anos que ele nunca mencionou. Suas viagens a trabalho eram para essa outra vida. Ela tremia sob o casaco fino, o tecido úmido colado à pele. Na mala ao seu lado, apenas algumas roupas, sapatos gastos e uma foto antiga de sua avó, sua única família antes de ficar órfã aos 15 anos. Com 98,20, não havia esperança de uma noite em um hotel. Andréa fechou os olhos, tentando ignorar uma contração leve. Calma, minha pequena, sussurrou, acariciando o ventre. A mamãe vai dar um jeito. Mas a promessa soava vazia. A praça estava quase deserta, com transeuntes apressados passando sob seus guarda-chuvas, sem notá-la. A poucos metros dali, Tiago Fonseca estacionou seu carro. Aos 38 anos, ele era um dos CEOs mais renomados do Nordeste, dono da Fonseca Projetos, uma empresa que transformava sonhos em concreto e vidro. Estava a caminho de uma reunião importante, mas, ao descer do carro, viu Andréa encolhida no chão, a barriga proeminente visível mesmo à distância. Algo o fez parar. Ignorando a chuva e seus instintos de cautela, ele atravessou a praça, os sapatos italianos pisando nas poças. Aproximou-se com cuidado. Com licença, disse a voz suave, diferente do tom firme das reuniões. Andréa ergueu os olhos assustada. Diante dela, um homem elegante, alto, com olhos que pareciam carregar uma história. Não quero assustá-la, ele continuou. Mas você está aqui na chuva, grávida. Não pode ficar assim. Posso ajudar? Andréa o encarou, o coração disparado. Em vez de desconfiança, sentiu alívio. Obrigada, murmurou, a voz rouca, mas com um brilho de fé nos olhos. Eu sabia que alguém ia me ajudar. Tiago sorriu, um sorriso triste que parecia entender sua dor. Vamos para um lugar seco e quente, disse, ajudando-a a se levantar e segurando sua bolsa. Ele a guiou até um hotel simples a poucos quarteirões, com paredes de pedra e um calor acolhedor. No saguão, perfumado com lavanda, Andréa sentiu-se deslocada, consciente de suas roupas molhadas. Tiago, com naturalidade, falou com a recepcionista. Em minutos, uma funcionária trouxe uma toalha e um chá quente. Andréa segurou a xícara, o calor aquecendo suas mãos. Obrigada, repetiu, quase sem acreditar. Tiago apenas assentiu, mantendo-se a poucos passos, mas uma contração mais forte a fez se curvar, gemendo baixo. Andréa! Tiago estava ao seu lado, a preocupação gravada no rosto. É o bebê? Está na hora? Ela balançou a cabeça. Estão mais fortes, conseguiu dizer. Sem hesitar, ele a pegou no colo e caminhou para a saída. Vamos para o hospital agora,
disse com firmeza e cuidado. No carro, atravessando as ruas de Recife, Andréa segurava a mão dele, as contrações vindo em ondas. Entre a dor, olhou para Tiago, um estranho que fizera mais por ela em minutos do que qualquer um em anos. Obrigada, disse. Ele apertou sua mão, olhos na estrada. Às vezes a vida coloca as pessoas certas no nosso caminho, Andréa. Hoje sinto que você e seu bebê são essas pessoas. As palavras a envolveram como um abraço. E ela permitiu-se acreditar que o destino ainda tinha algo bom reservado. No Hospital Português, a manhã foi um borrão de luzes e vozes. Andréa entrou em trabalho de parto prematuro e Tiago ficou ao seu lado, acalmando-a com palavras gentis. Quando a pequena Sofia nasceu com 1,8 quilo, frágil mas viva, Andréa chorou de alívio e medo. Tiago, vendo a bebê na incubadora, sentiu uma emoção indizível. Olhou para Andréa, exausta, mas determinada, e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele ia ajudar elas duas. O Hospital Português, com seus corredores brancos e o cheiro asséptico que parecia impregnar cada canto, tornou-se o novo mundo de Andréa. Sentada ao lado da incubadora onde Sofia descansava, ela observava a filha com uma mistura de fascínio e medo. Um bebê com apenas 1,8 quilo era uma pequena guerreira, os olhos fechados em um sono frágil, o peito subindo e descendo em um ritmo que os monitores traduziam em bips regulares. Cada movimento de Sofia, um leve franzir da testa, um tremor dos dedinhos, era um milagre que Andréa guardava no coração, mas também um lembrete da responsabilidade que agora carregava sozinha. Aos 29 anos, ela nunca imaginara que o amor pudesse ser tão intenso, como se sua própria existência dependesse daquele ser minúsculo. Mas o medo era um companheiro constante. Como ela, sem casa, sem dinheiro, sem ninguém, poderia dar à filha a vida que ela merecia. 3 dias haviam se passado desde o parto de emergência e Andréa ainda sentia o corpo fraco, as pernas trêmulas, mas se recusava a deixar o lado de Sofia. Tiago permanecia uma presença inesperada e constante. Ele aparecia todas as manhãs, antes mesmo de o sol nascer sobre o Recife, trazendo um café quente da padaria e uma bolsa com roupas limpas que mandava sua assistente comprar. Durante o trabalho de parto, quando Andréa gritava de dor e pânico, foi Tiago quem segurou sua mão e lidou com a papelada, conversou com os médicos, garantiu que Sofia tivesse o melhor atendimento. Agora, de pé ao lado da incubadora, ele olhava para a bebê com uma expressão que misturava reverência e algo mais profundo, algo que não conseguia nomear. Ela é incrível, ele disse, a voz suave, quase como se temesse perturbar o silêncio sagrado da UTI neonatal. Andréa olhou para ele, os olhos castanhos ainda inchados de tanto chorar nas últimas noites. Obrigada, Tiago, murmurou, a voz embargada. Por tudo. Eu não sei como estaria aqui sem você. Ele balançou a cabeça como se aquelas palavras fossem desnecessárias. Você teria dado um jeito, Andréa. Você é forte. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas a verdade é que Tiago sabia que não era qualquer pessoa que faria o que ele fez. Aos 38 anos, ele construiu um império com a Fonseca Projetos, uma empresa que transformava ideias em arranha-céus, shoppings e complexos culturais que mudavam a paisagem do Nordeste. Ele era acostumado a tomar decisões rápidas, a liderar equipes, a fechar contratos de milhões. Mas nada o preparava para a emoção que sentiu ao ver Andréa, encolhida na chuva, ou para o aperto no peito quando Sofia nasceu, tão pequena e frágil. Ele não conseguia explicar por que se sentia tão ligado àquela mulher e àquela criança, mas cada vez que olhava para Andréa, com seus cabelos castanhos desgrenhados e o rosto marcado pela exaustão, ele via uma força que o impressionava. Ela não era apenas uma vítima do abandono. Era uma sobrevivente, uma mulher que, mesmo após perder tudo, ainda lutava por sua filha.
e isso o tocava de uma forma que ele nunca experimentou. "Como você está se sentindo hoje?" ele perguntou, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dela, a voz carregada de uma preocupação genuína. Andréa hesitou, o instinto de esconder a dor ainda forte após anos de menosprezo de João. Assustada, confessou por fim, os olhos fixos em Sofia. "Ela é tão pequena, Tiago, e eu não tenho nada para dar a ela, nenhum lugar para morar, nenhum plano. Só tenho esse amor e às vezes acho que ele não é suficiente." As palavras saíram como um desabafo, carregadas de uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Tiago inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, os olhos fixos nos dela. "Esse amor é mais poderoso do que você imagina, Andréa. É o que está mantendo você aqui, firme, mesmo depois de tudo. E quanto ao resto, a gente vai resolver, juntos." A palavra "juntos" fez o coração de Andréa acelerar, trazendo uma mistura de calor e incerteza. Por que um homem como Tiago, com uma vida tão diferente da dela, estava ali, prometendo ajudá-la? Antes que pudesse perguntar, uma enfermeira entrou trazendo um formulário. "Senhora Lopes, precisamos atualizar os dados da bebê. O Sr. Fonseca cobriu as despesas iniciais, mas precisamos do nome do pai para o registro aqui no hospital." Andréa congelou. O nome de João era como uma faca cravada em sua memória. "Eu não quero o nome do pai no registro", disse, a voz tremendo. A enfermeira assentiu, compreensiva, e saiu. Mas Tiago percebeu a dor por trás daquelas palavras. Ele colocou a mão sobre a dela, um gesto silencioso, que dizia mais do que qualquer palavra. Naquela tarde, Tiago precisou sair por algumas horas para resolver uma crise na empresa. Um problema com um fornecedor que ameaçava atrasar um projeto importante no Porto do Recife. Antes de ir, ele garantiu que Andréa tivesse tudo o que precisava, inclusive um celular simples para que pudesse se comunicar. "Eu volto antes do fim do dia", prometeu. E Andréa acreditou, mesmo que uma parte dela temesse que ele não voltasse. Sozinha no quarto que o hospital disponibilizava, ela pegou a foto da avó, que descansava na mesa de cabeceira. "Você sempre disse que eu era mais forte do que pensava, avó", murmurou, acariciando a imagem desbotada. "Espero que esteja certa." Mas a tranquilidade foi interrompida por uma batida na porta. Uma mulher entrou, sem aviso. Era alta, com cabelos negros impecavelmente penteados e um vestido vermelho que parecia feito sob medida. O perfume caro chegou antes dela, invadindo o espaço. "Então, é você", disse a mulher com um tom que misturava curiosidade e desdém. "A nova causa do Tiago." Andréa franziu a testa confusa. "Desculpe, quem é você?" A mulher sorriu. Um sorriso afiado que não alcançava os olhos. "Fernanda Lima, amiga próxima do Tiago. Ouvi sobre a situação. Ele sempre teve um coração grande, sabe? Sempre ajudando alguém. No ano passado foi um jovem que ele tirou da rua e colocou em um curso de programação. Antes disso, uma família que ele ajudou a se mudar para um bairro melhor. Ele adora essas histórias de redenção. Mas, querida, não se iluda. Tiago é assim. Ajuda, se envolve e depois segue em frente. É o jeito dele." Cada palavra era um golpe, plantando dúvidas no coração já fragilizado de Andréa. Fernanda a mediu de cima a baixo, o olhar pousando nas roupas simples, no cabelo despenteado, na ausência de qualquer traço de sofisticação. "Não me leve a mal", continuou com falsa doçura. "É só um conselho de quem o conhece há anos. Não confunda a bondade com algo mais duradouro." Antes que Andréa pudesse responder, Fernanda virou-se e saiu, deixando o eco de suas palavras e o cheiro forte do perfume no ar. Fernanda estava curiosa, porque todos os dias Tiago falava de Andréa e da filha. O plano dela não podia ser atrapalhado por mais uma historinha. Andréa ficou paralisada, as mãos tremendo. As palavras de Fernanda se misturaram às lembranças de João.
Às vezes em que ele a fez sentir pequena e inútil. Você nunca vai ser nada sem mim, ele dizia. E agora, ali, sozinha, ela se perguntava se Fernanda estava certa. Talvez Tiago fosse apenas um homem bom, movido por pena, afinal, ela era digna disso. Talvez ela fosse apenas mais um projeto temporário, como Fernanda sugeriu, mas isso pouco importava. O importante é que ele a ajudou quando mais precisou. O resto ela entrega a Deus. Quando Tiago voltou, horas depois, encontrou Andréia sentada na beira da cama, o olhar perdido. Andréia, o que houve? Perguntou, a voz cheia de preocupação. É a Sofia? Algo com os médicos? Ela balançou a cabeça, incapaz de encará-lo. É só cansaço. Mentiu, mas a voz atraiu, tremendo levemente. Tiago sentou-se ao lado dela esperando, mas Andréia não conseguia falar. Nos dias seguintes, uma distância sutil se formou entre eles. Andréia respondia com frases curtas, evitava os toques que antes eram naturais. Ela estava começando a ficar confusa. Não sabia se o que estava sentindo era dependência, gratidão ou algo a mais. Tiago sentia a mudança, mas não sabia como alcançá-la. Ele continuava presente, trazendo café, conversando com os médicos, mas o vazio nos olhos de Andréia o machucava mais do que ele podia admitir. Na quarta noite, ele a encontrou no corredor da UTI neonatal, sentada no chão, abraçando os joelhos, o rosto molhado de lágrimas silenciosas. Sem dizer nada, ele sentou-se ao lado dela, deixando o silêncio falar por um momento. Andréia, começou, a voz baixa, carregada de angústia. Eu sinto você se afastando. Estou sentindo você mais triste e isso está me deixando curioso. É algo com Sofia, com você ou com seu ex-marido? Por favor, me diz o que está sentindo. Ela respirou fundo, as palavras de Fernanda voltando como um eco. É que estou cansada. A vida é muito difícil. Tenho medo do que será de mim depois que eu receber alta, Tiago. Eu sou só uma mulher quebrada, alguém que você sentiu pena e precisa só de caridade. E se você desistir de mim e de Sofia, como ela disse, como vamos viver? Tudo que eu tenho hoje é minha filha e sua ajuda. A menção a ela fez Tiago franzir a testa. Ela? Quem? Já sei. Fernanda. Disse mais uma afirmação do que uma pergunta. Andréia assentiu, envergonhada. Tiago respirou fundo, controlando a raiva que sentia daquela intrusão. Andréia, olhe para mim, pediu, segurando o rosto dela com delicadeza. Fernanda não sabe nada sobre mim, não sobre o que sinto. O que fiz por outras pessoas foi humano, foi o certo. Mas o que tenho feito por você é diferente. Você e Sofia não são um projeto. Eu também estou confuso. Eu nunca me envolvi emocionalmente com nenhuma outra pessoa que ajudei. Isso tudo é tão recente e tão intenso. Eu me sentia só. As pessoas se aproximavam de mim por interesse. Você não sabe o que é ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. Eu sempre quis ser milionário. Eu me esforcei, estudei, trabalhei muito. Mas e aí? As pessoas pensam que isso é tudo, que depois que conseguirmos dinheiro, estaremos felizes. E não é bem assim. Vamos deixar o tempo passar. O foco agora é Sofia ficar bem e receber alta. Andréia se acalmou, mas a paz daquele momento foi interrompida, quando uma figura do passado de Andréia reapareceu. Era João, o homem que a abandonara. Ele entrou no corredor da UTI neonatal com um ar de falsa confiança, o cabelo penteado para trás, a camisa barata amassada. Então é verdade, disse, a voz carregada de sarcasmo, enquanto olhava para Andréia e depois para Tiago, que estava ao lado dela. Você não perdeu tempo, hein, Andréia? Mal saiu da minha vida e já arrumou um ricaço. Andréia sentiu o corpo enrijecer, o coração disparado. João olhou para a incubadora onde Sofia dormia, um brilho calculista nos olhos. Vim buscar o que é meu, declarou. Minha filha, sou o pai, tenho direitos. Andréia sentiu a boca secar. Sua filha?
sussurrou incrédula. Você a abandonou, João. Você me jogou na rua. Ele deu de ombros o sorriso cínico. Eu mudei de ideia. E sei que ele, apontou para Tiago, está pagando tudo. Isso vai custar caro, sabia? A ameaça era clara, e Andréa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas Tiago se moveu, postando-se entre ela e João, a voz perigosamente calma. Você abandonou sua filha e a mãe dela na rua, grávida, sem nada. Onde estava quando ela precisava de você? João riu, mas havia nervosismo em sua voz. Isso não é da sua conta, cara. Ela é minha mulher. Era, corrigiu Tiago, a palavra cortante. Até você traí-la e expulsá-la. Um homem de verdade protege quem ama. Você não é esse homem. João abriu a boca para retrucar, mas o olhar firme de Tiago o fez hesitar. Ele murmurou algo sobre direitos e saiu, deixando um silêncio pesado. Andréa tremia, mas a mão de Tiago em seu ombro a ancorou. Ele não vai tocar em você ou na Sofia, prometeu. Eu vou garantir isso. Naquele momento, abraçada por ele, Andréa sentiu uma força nova crescer dentro de si. Talvez, apenas talvez, ela pudesse deixar o passado para trás. A semana que se seguiu ao confronto com João, no corredor da UTI neonatal, foi um redemoinho de emoções para Andréa. O hospital português, com seus corredores brancos e o som constante dos monitores, tornou-se uma espécie de refúgio, um lugar onde o mundo exterior parecia suspenso. Andréa passava horas ao lado da incubadora de Sofia, observando cada pequeno progresso da filha. O ganho de alguns gramas, o jeito como ela começava a abrir os olhos por mais tempo, o leve movimento dos lábios como se sonhasse com um sorriso. Aos 29 anos, Andréa sentia que sua vida havia sido reduzida a 2 pontos de luz. O amor por Sofia, que a mantinha de pé, e a presença de Tiago, que, contra todas as suas expectativas, continuava ali, dia após dia, como uma promessa que ela ainda temia acreditar. Ele não apenas lidava com as questões práticas, pagando as contas do hospital, conversando com os médicos, garantindo que Sofia tivesse o melhor cuidado, mas também oferecia algo que Andréa não sabia que precisava: companhia. Ele sentava ao lado dela, às vezes em silêncio, às vezes contando histórias leves. Essas histórias, simples e humanas, faziam Andréa sorrir, algo que ela não fazia há meses. Naquela manhã, enquanto Andréa segurava a mãozinha de Sofia através da abertura da incubadora, sentindo o calor frágil dos dedinhos da filha, Tiago entrou com uma novidade. Os médicos disseram que Sofia está progredindo mais rápido do que esperavam, anunciou, um sorriso iluminando seu rosto bronzeado. Eles acreditam que, em algumas semanas, ela pode estar pronta para sair da UTI, se continuar assim. Andréa sentiu o coração dar um salto, uma mistura de alívio e pânico. Sair da UTI? Repetiu, a voz tremendo. Mas para onde? Eu não tenho para onde levá-la, Tiago. Não tenho nada. As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las, carregadas de uma vulnerabilidade que ela odiava expor. Tiago sentou-se ao lado dela, os olhos castanhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. Andréa, você tem a Sofia e tem a mim. Eu sei que é difícil confiar depois de tudo o que você passou, mas eu prometo, você não está sozinha. Vamos encontrar um lugar, um lar para vocês duas. Ele fez uma pausa, como se pesasse as próximas palavras. Eu aluguei um apartamento em Boa Viagem, perto da praia. É pequeno, mas confortável, com espaço para um berço, uma cozinha equipada, tudo o que você e Sofia precisam para começar. Quero que vocês fiquem lá quando ela estiver alta. Andréa piscou, atônita. Você alugou um apartamento? Para mim? A ideia parecia absurda, grande demais para compreender. Tiago assentiu, um leve rubor subindo as bochechas. Não é caridade, Andréa. É porque eu me importo com vocês. E porque acredito que você merece um recomeço.
Ela abriu a boca para protestar, para dizer que não podia aceitar, mas algo no olhar dele, uma mistura de sinceridade e determinação, a fez hesitar. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez pudesse aceitar ajuda sem se sentir diminuída. Mas a tranquilidade daquele momento foi abalada na tarde seguinte, quando uma nova figura entrou em cena. Era Daniela, a noiva de João, a mulher que Andréa descobrira ser a outra família dele em Olinda. Daniela era uma mulher de aparência comum, com cabelos tingidos de castanho claro e um olhar cansado que sugeria noites mal dormidas. Ela entrou no quarto de Andréa sem bater, segurando uma bolsa de couro sintético com força. "Você é a Andréa, não é?" perguntou a voz tensa, mas sem hostilidade. Andréa assentiu, o corpo enrijecendo instintivamente. "Eu sou Daniela. Sei que você não me deve nada, mas vim aqui porque João não para de falar sobre a bebê. Ele diz que é o pai, que tem direitos, que vai lutar por ela." As palavras de Daniela eram um eco das ameaças de João, mas havia algo diferente em seu tom, uma mistura de raiva e desespero. "Eu não quero ele perto da minha filha", disse Andréa, a voz firme, apesar do tremor interno. "Ele me abandonou, Daniela. Me deixou na rua, grávida, sem nada. Ele não é o pai da Sofia, não de verdade." Daniela baixou o olhar, como se as palavras de Andréa confirmassem algo que ela já suspeitava. "Eu sei como ele é", confessou, a voz quase um sussurro. "Ele fez o mesmo comigo, sabia? Antes da nossa filha nascer, ele sumiu por meses. Só voltou quando viu que eu tinha conseguido um emprego estável. Agora, ele está falando de vocês, dizendo que vai reclamar a bebê. Mas eu sei que é por causa de dinheiro. Ele ouviu que um cara rico está pagando as contas do hospital." Andréa sentiu o estômago revirar. A ideia de João usando Sofia como moeda a encheu de nojo. Antes que pudesse responder, Daniela continuou. "Eu não vim aqui para defender ele. Vim porque acho que você merece saber a verdade e porque talvez a gente possa se ajudar." A proposta pegou Andréa desprevenida. Se ajudar? Como? Daniela respirou fundo. "Eu quero me livrar dele, Andréa. Quero proteger minha filha, assim como você quer proteger a sua. Se ele está atrás de dinheiro, talvez a gente possa usar isso contra ele. Mostrar quem ele realmente é." Andréa olhou para Daniela, vendo nela um reflexo de sua própria luta, e pela primeira vez sentiu uma centelha de solidariedade. "Eu não sei como fazer isso", admitiu, "mas estou disposta a tentar." Quando Tiago voltou ao hospital no fim da tarde, Andréa contou-lhe sobre a visita de Daniela. Ele ouviu em silêncio, os olhos estreitados processando cada palavra. "João é um oportunista", disse por fim, a voz carregada de desprezo contido. "Mas ele não vai tocar em você ou na Sofia. Eu tenho uma equipe de advogados, Andréa. Vamos garantir que ele não tenha nenhum direito sobre ela. E quanto a Daniela, talvez ela seja uma aliada." Tiago fez uma pausa, olhando para Andréa com uma intensidade que a fez sentir um calor no peito. "Você não precisa lutar sozinha, sabe? Estou aqui e não vou a lugar nenhum." Ali acendeu neles algo maior, algo inesperado. Naquela noite, o clima entre os dois ficou diferente. Eles sabiam que havia algo a mais entre eles. Então Tiago resolveu dormir ali em uma poltrona ao lado da cama dela. Andréa ficou acordada, olhando para o teto. Ela pensava na proposta de Daniela, na força que começava a sentir crescer dentro de si e na possibilidade de que talvez ela pudesse ser mais do que uma vítima do passado e ter encontrado alguém de verdade na vida. Pela primeira vez, começou a imaginar um futuro onde ela não apenas sobrevivia, mas brilhava. Não por causa de Tiago, mas por si mesma. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e tensão. Sofia continuava a melhorar, ganhando peso e força, e os médicos começaram a falar em alta hospitalar em algumas semanas.
Tiago, fiel à sua promessa, trouxe fotos do apartamento que alugou em Boa Viagem, um espaço com paredes claras, uma varanda com vista para o mar e um quarto pequeno decorado com um berço branco. É para vocês, ele disse, mostrando as fotos no celular. Quero que seja o começo de algo novo. Andréia olhou as imagens, o coração dividido entre gratidão e medo. Tiago, isso é demais, disse, a voz tremendo. Eu não sei como vou pagar por isso. Ele sorriu, um sorriso gentil que parecia dissipar as sombras. Você não precisa pagar, Andréia. Considere um presente para você e para Sofia. Mas mesmo com a generosidade dele, Andréia sentiu uma necessidade crescente de encontrar sua própria força. Ela não queria ser apenas uma beneficiária da bondade de Tiago. Queria ser alguém que pudesse caminhar de cabeça erguida. Foi então que uma ideia começou a tomar forma. Durante uma conversa com uma das enfermeiras, uma mulher gentil chamada Marta, Andréia descobriu que o hospital oferecia cursos gratuitos de capacitação para mães em situação de vulnerabilidade. É uma chance de aprender algo novo, disse Marta, entregando-lhe um folheto. Tem cursos de administração, cuidado infantil, até costura. Pode ser um começo. Andréia segurou o folheto como se fosse um mapa para um tesouro. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma faísca de propósito, uma chance de construir algo por si mesma. Naquela noite, enquanto Tiago lia relatórios da empresa em um canto do quarto do hospital, Andréia reuniu coragem para falar. Tiago, começou, a voz hesitante, mas firme. Eu quero fazer um curso, quero aprender algo, ter uma profissão, ser capaz de sustentar a Sofia sozinha se precisar. Ele ergueu os olhos, surpreso, mas com um brilho de orgulho. Isso é incrível, Andréia, disse. Qualquer coisa que você quiser fazer, eu apoio. Estou aqui para ajudar, não para te carregar, mas para caminhar com você. As palavras dele eram exatamente o que ela precisava ouvir. Não era uma promessa de salvá-la, mas de estar ao seu lado enquanto ela se salvava. Pela primeira vez, Andréia sentiu que o futuro, embora incerto, não era um abismo. Era uma estrada, e ela estava começando a dar os primeiros passos. As semanas no hospital passaram como um rio que corre rápido, mas deixa marcas profundas em suas margens. Andréia, agora mais forte fisicamente, mas ainda lutando contra as cicatrizes emocionais, encontrava consolo na pequena Sofia, que a cada dia se tornava mais robusta. A bebê, agora com quase 2,5 quilos, começava a mostrar sinais de uma personalidade vibrante. Seus olhos castanhos, iguais aos de Andréia, brilhavam com curiosidade, e seus pequenos punhos se agitavam como se já quisesse explorar o mundo. Andréia passava horas ao lado dela, cantarolando cantigas de ninar que sua avó lhe ensinou. Aos 29 anos, Andréia sentia que sua vida havia se reduzido a um único propósito: garantir que Sofia tivesse um futuro cheio de amor e segurança. Naquela manhã ensolarada, enquanto Andréia segurava um folheto do curso de capacitação que a enfermeira Marta lhe deu, Tiago entrou no quarto com uma energia diferente. Boas notícias, anunciou, os olhos brilhando. Os médicos estão impressionados com a força de Sofia. Andréia sentiu o coração acelerar de alegria. Isso é maravilhoso. O apartamento em Boa Viagem está pronto, com tudo o que vocês precisam. Ele apontou para o folheto na mão dela. Você me falou do curso de administração. Por que não começa? Pode ser o primeiro passo para algo maior. Andréia olhou para o folheto, sentindo uma faísca de esperança. Mas naquela mesma tarde, quando João reapareceu, ele entrou no hospital com o mesmo ar de falsa confiança, mas dessa vez acompanhado por um homem de terno barato, que Andréia logo identificou como um advogado de meia tigela. Andréia, disse João, a voz carregada de um tom autoritário que ela conhecia bem demais. Chega de brincadeira.
Eu sou o pai da criança e vim buscar meus direitos. Meu advogado aqui já preparou os papéis. Você não tem condições de criar uma filha, e eu não vou deixar ela crescer com um estranho. Ele lançou um olhar desdenhoso para Tiago, que estava ao lado de Andréia, os braços cruzados, a expressão impassível. Andréia sentiu o chão tremer sob seus pés, o medo de perder Sofia como uma faca em seu peito. Mas antes que pudesse responder, Tiago deu um passo à frente, a voz calma, mas cortante como uma lâmina. Você abandonou a Andréia grávida, João. Deixou ela na rua, sem um teto, sem nada, e agora acha que pode aparecer aqui falando de direitos? Onde você estava quando Sofia nasceu prematura, lutando pela vida? João abriu a boca, mas Tiago continuou sem lhe dar espaço. Você não é o pai dela, não no que importa. E se acha que pode usar a Sofia para extorquir dinheiro, está muito enganado. Meus advogados já estão com toda a documentação do seu abandono. Se insistir, vai responder por negligência e tentativa de extorsão. O advogado de João, visivelmente desconfortável, pigarreou. Talvez possamos conversar em particular, sugeriu, mas João o ignorou, o rosto vermelho de raiva. Você acha que pode me intimidar com seu dinheiro ricaço? Cuspiu. Eu sei como funciona. Você paga as contas, acha que pode comprar a Andréia e a minha filha. Andréia, que até então estava paralisada, sentiu uma onda de coragem crescer dentro de si. Ela deu um passo à frente, encarando João diretamente. Você nunca quis a Sofia, João. Você me jogou fora como se eu fosse lixo e agora quer usá-la para conseguir dinheiro? Você não é pai. Você é um covarde. As palavras saíram com uma força que ela não sabia que tinha. E pela primeira vez viu João recuar, o olhar vacilante. Tiago colocou a mão em seu ombro, um gesto de apoio silencioso. Você ouviu a Andréia? Disse a voz firme. Saia daqui, João, e se voltar vai lidar com as consequências legais. Meus advogados já têm uma ordem de restrição pronta. João hesitou, olhando do advogado para Andréia e então para Tiago. Sem dizer mais nada, ele virou-se e saiu, arrastando o advogado consigo. Andréia sentiu o corpo tremer, mas não de medo. Era adrenalina, uma sensação de vitória que ela nunca experimentara antes. Tiago a envolveu em um abraço e ela deixou-se apoiar nele, sentindo o calor de seu peito e o cheiro suave de seu perfume. Você foi incrível, ele sussurrou. Eu estou tão orgulhoso de você. Naquele momento, Andréia sentiu que, talvez, ela fosse realmente capaz de ser mais do que o passado a definiu. Naquela noite, Andréia tomou uma decisão. Ela se inscreveu no curso de administração oferecido pelo hospital, marcando o início de sua jornada para reconstruir sua vida. Tiago a apoiou, mas deixou claro que o mérito era dela. Você está fazendo isso por você e pela Sofia, disse, e eu estarei aqui, torcendo em cada passo. Enquanto Sofia continuava a melhorar, Andréia começou a frequentar as aulas à noite, no próprio hospital, aprendendo sobre planilhas, gestão de tempo e finanças. Cada aula era um tijolo na fundação de uma nova Andréia, uma mulher que começava a se ver não como uma vítima, mas como alguém capaz de construir um futuro. E ao lado dela, Tiago não era apenas um salvador. Ele era um parceiro, alguém que acreditava nela mais do que ela mesma. Enquanto isso, os advogados de Tiago finalizaram a ordem de restrição contra João. E Daniela, a mulher de João, forneceu provas de seu histórico de abandono, garantindo que ele não tivesse qualquer direito legal sobre Sofia. João, enfrentando a pressão legal e sem apoio, desapareceu de vez, deixando Andréia livre para seguir em frente. Pela primeira vez, ela sentiu que o passado não a definia mais. O futuro, ainda incerto, estava começando a tomar forma, e ela estava pronta para moldá-lo com suas próprias mãos. O sol nascia sobre o Recife, enquanto Andréia se preparava para um novo dia. Sofia, agora com quase 3 quilos, havia deixado a UTI neonatal há 2 dias e estava instalada em um quarto comum do hospital,
onde Andrea podia segurá-la por mais tempo, sentindo o calor do pequeno corpo contra o seu. Cada vez que Sofia abria os olhos, com aquele brilho curioso que parecia enxergar o mundo pela primeira vez, Andrea sentia uma força renovada crescer dentro de si. O curso de administração que ela iniciara no hospital estava se tornando uma fonte inesperada de empoderamento. Naquela manhã, enquanto Andrea amamentava Sofia, sentindo o peso reconfortante da filha em seus braços, Tiago entrou no quarto com uma energia vibrante. "Tenho uma surpresa", anunciou, segurando uma pasta de couro preta. "Mas antes, como está a minha dupla favorita?" Ele se aproximou, acariciando suavemente a cabeça de Sofia, que respondeu com um gorgolejo que fez os dois rirem. Andrea sorriu, o coração aquecido pela naturalidade com que Tiago se encaixava em suas vidas. "Ela está cada vez mais esperta", disse, a voz cheia de orgulho. "E eu estou começando a acreditar que talvez eu consiga fazer isso." Tiago sentou-se ao lado dela, abriu a pasta, revelando um convite impresso em papel elegante. Era para um evento de empreendedorismo social no Recife, organizado por uma fundação que apoiava mulheres em situação de vulnerabilidade. "Eles têm um programa de mentoria e financiamento para novos negócios", explicou Tiago. "Eu mostrei sua ideia de artesanato para uma amiga que trabalha na fundação, sem dar seu nome claro. Ela adorou e quer que você apresente o projeto no evento. É uma chance de conseguir um financiamento inicial, Andrea. E eu sei que você vai arrasar." Andrea piscou, atônita. "Você mostrou minha ideia, mas eu nem terminei o plano ainda. Não sei se estou pronta." Tiago segurou a mão dela, os olhos brilhando com confiança. "Você está mais pronta do que imagina." Andrea sentiu um nó na garganta, não de medo, mas de emoção. A ideia de que alguém, especialmente Tiago, acreditava tanto nela era quase avassaladora. "Eu quero tentar", disse por fim, a voz firme. "Por mim e pela Sofia." Tiago sorriu, um sorriso que parecia iluminar o quarto. "Essa é a Andrea que eu conheço." Nos dias seguintes, Andrea mergulhou de cabeça na preparação para o evento de empreendedorismo. Com a ajuda de Lúcia, ela refinou seu plano de negócios, que agora incluía não apenas uma loja de artesanato, mas também oficinas para ensinar mulheres da comunidade a fazer rendas de bilro, inspirada nas tradições de sua avó. A ideia era criar um espaço onde mulheres como ela, que enfrentaram dificuldades, mas sonhavam com mais, pudessem aprender, criar e se sustentar. Quando o dia do evento chegou, Andrea estava nervosa, mas determinada. Vestida com uma blusa simples, mas elegante, que Tiago insistira em comprar, ela subiu ao palco do auditório no Recife Antigo, enfrentando uma plateia de empreendedores, investidores e representantes da fundação. Sua voz tremia no início, mas ao falar da avó, da renda de bilro e de como queria transformar sua dor em algo que inspirasse outras mulheres, a plateia ficou em silêncio, cativada. No final, os aplausos ecoaram e uma representante da fundação, uma mulher chamada Clara, aproximou-se. "Seu projeto é inspirador, Andrea", disse. "Queremos te oferecer uma bolsa de mentoria e um financiamento inicial de R$ 20.000 para começar sua loja." Andrea mal conseguiu responder, o coração disparado. Tiago, na plateia, levantou-se, aplaudindo com um orgulho que brilhava nos olhos. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Andrea e Tiago sentaram-se na varanda, olhando para as estrelas. "Eu não sei como te agradecer", disse Andrea, a voz embargada. Tiago sorriu, puxando-a para um abraço. "Você não precisa me agradecer." O sol de Recife brilhava com uma intensidade que parecia abençoar o mundo, refletindo-se nas águas calmas do mar de Boa Viagem e nas janelas do pequeno apartamento que Andrea agora chamava de lar. 2 meses haviam se passado desde que Sofia recebeu alta do hospital, e a vida, que antes parecia um abismo intransponível,
começava a se transformar em um horizonte de possibilidades. Andréia olhava para a filha, agora com 4,5 quilos, deitada em um berço branco decorado com móveis de conchas. Um presente de Tiago, que trazia o som do mar para o quarto. Sofia, com seus olhos castanhos brilhantes e um sorriso que já começava a surgir, era o centro do universo de Andréia, uma prova viva de que, mesmo nas piores tempestades, a vida podia florescer. A noite chegou como uma brisa morna, trazendo o som distante das ondas e o aroma salgado que vinha do mar. Andréia tinha acabado de colocar Sofia para dormir. A bebê estava tranquila, respirando suavemente em seu bercinho. Tão segura, tão amada, tão viva. Andréia caminhou até a varanda do apartamento. Vestia uma camisola simples, de algodão branco, que delineava as curvas que sua maternidade tornara ainda mais belas. Ela abraçou o próprio corpo ao sentir o vento tocar sua pele, pensativa. O curso de administração estava indo bem. A loja de artesanato começava a tomar forma, e mesmo assim havia algo que faltava. Ou melhor, algo que ela evitava encarar. O que sentia por Tiago. Minutos depois, ela ouviu a porta se abrir suavemente. Era ele. Tiago entrou com um vinho chileno nas mãos e um sorriso tímido. Espero que você não se importe. Eu pensei que talvez quiséssemos comemorar, disse. Andréia riu baixinho. Comemorar o quê? Ele se aproximou devagar. Você, sua coragem, sua força e... nós. Silêncio. Ele estendeu uma taça para ela e os dedos dos dois se tocaram por um segundo a mais. Andréia sentiu a corrente elétrica percorrer seu braço, invadindo seu peito. Tiago vestia uma camisa social levemente aberta no colarinho e um perfume amadeirado e quente se espalhava no ar entre eles. Tiago, por que você fez tudo isso por mim? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro. Ela não sabia se queria ou não a resposta, mas precisava ouvir. Ele pousou a taça, ignorando o vinho. Aproximou-se mais, com os olhos fixos nos dela, porque desde o dia que te vi naquela praça, algo em mim mudou. Porque você me ensinou a amar como nunca amei ninguém, porque você me fez sentir humano de novo, porque você me salvou também. Andréia sentiu os olhos arderem. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você não é mais um projeto, Andréia. Você é o meu amor. Ela estremeceu. E então ele a beijou. Não foi um beijo apressado ou faminto. Foi um beijo inteiro, com entrega, com doçura e intensidade misturadas. Um beijo que tirou o fôlego, que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Andréia respondeu com igual fervor, sentindo as lágrimas escorrerem pelas bochechas, enquanto os lábios se encontravam com pressa e ternura. Ele a levou pela mão até o sofá da varanda, onde o luar iluminava seus corpos entrelaçados. Ali, sob a luz prateada, sem pressa e com respeito, Andréia e Tiago se descobriram um no outro. A paixão contida finalmente ganhou forma. As mãos deslizando com reverência, os sussurros trocados entre beijos, a descoberta de um corpo que não era apenas físico, mas carregava história, dor e renascimento. Tiago beijou cada cicatriz invisível de Andréia. Ela, por sua vez, deixou-se amar sem medo, pela primeira vez em anos. E quando tudo silenciou, deitados lado a lado, ela sussurrou encostada em seu peito. Você não precisa prometer que vai ficar. Eu só preciso saber se você também sentiu o que eu senti. Tiago a olhou nos olhos, sem hesitar. Senti. E nunca mais quero viver sem isso. E naquele momento, Andréia não apenas acreditou, ela soube. Soube que estava amando. Soube que merecia ser amada. Soube que tinha finalmente encontrado um lar. O que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes aqui mesmo, no final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.